Pessoal, essa semana vamos falar de mais 4 padrões de projetos. Vamos começar hoje pelo Template Method, o método template. Template significa molde. Então nós estamos falando um método que é um molde, para a criação, na verdade não para a criação, para a especialização de outros métodos, nas respectivas subclasses. Então nós estamos falando de um método genérico que vai ter pontos de especialização, para comportamentos específicos em aplicações específicas que estão estendendo uma aplicação base, que é basicamente o conceito de framework que nós já vimos anteriormente. Então nós vamos ver que o Template Method é essencial, é um método super importante na implementação de frameworks. Nós vamos aprender aqui os mecanismos de aplicação do Template Method, bem como entender também as consequências da aplicação desse padrão. Então vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui sobre Template Methods, nós vamos fazer uma analogia com construções, construção de edifícios aí. Bom, como que nós poderíamos ter uma construção de edifícios com o Template Method, com variações? Bom, então a gente tem que ter uma estrutura básica, e a partir daquela estrutura básica que vai funcionar exatamente da mesma maneira para todos os produtos ali daquela linha, vão sendo feitas variações. A estrutura básica ela deve permitir pontos de variação. Veja que isso se enquadra com aquela ideia geral de framework, isso não necessariamente seria o Template Method, mas o Template Method também ele se adequa a essa estrutura. Ele segue também essa estrutura de uma base que tem pontos de extensão, e esses pontos de extensão são estendidos aí pelos seus produtos básicos, que nós vamos ver que vão ser subclasses. Nesse segundo exemplo aqui, vamos pegar essa classe aí que está à direita, tem uma classe abstrata game. Essa classe abstrata game ela tem um número aí de jogadores, players count, e tem 4 métodos abstratos aí, A, B, C e D, que são initialize game, inicializar o jogo, make play, fazer uma jogada e ele recebe um número de jogador, end of game, retorna se o jogo chegou ao final ou não, e print winner, imprime o vencedor. E aí nós temos logo abaixo o método que é o método template, o template method. Então veja, é um método que fica numa classe abstrata, numa superclasse abstrata. E olha que interessante, o que caracteriza o template method. Bom, então ele tem ali, ele começa inicializando os jogadores com o parâmetro que ele recebe aí. Depois ele chama o método abstrato que está definido nessa classe, initialize game. Olha, veja que initialize game é um método abstrato, não vai ser definido aqui na classe abstrata game. Eu posso até chamar métodos que estão, métodos concretos aqui dessa classe, métodos de outros objetos aqui que estão referenciados aqui por essa classe, não tem problema nenhum. Mas a característica do template method é que, eventualmente, além desses outros métodos concretos que ele possa chamar aqui, ele vai chamar também métodos abstratos que foram definidos naquela classe, que são exatamente os pontos de extensão. Initialize game, aí o int recebe j igual a 0, enquanto não for final do jogo, make play, faça jogada, define quem que é o próximo jogador, e depois imprime o vencedor. Veja que o template method ele define uma estrutura de jogo que vai ser comum a todos os jogos. Tá certo? Essa é uma característica do template method, que algo que nós vimos aí em outros exemplos também. Mas então isso aqui caracteriza o template method. Perceba então que a partir do momento que nós temos essa classe abstrata game, obviamente nós vamos querer instanciar, estender essa classe
né, melhor dizendo, em classes concretas que efetivamente vão definir diferentes tipos de jogos. Então aí nós temos dois jogos, né, que é à direita xadrez e à esquerda o jogo monopólio, que é o banco imobiliário. Tá? Então veja o que fazem cada uma dessas classes concretas. A classe monopólio ela vai e implementa todos os métodos abstratos lá da superclasse abstrata game. Então ela implementa o initialize game, implementa o make play com as características do jogo imobiliário, implementa o final do jogo, que é o final do jogo imobiliário, e assim por diante. Todos os 4 métodos aí ABCD são implementados aí da melhor maneira, da maneira adequada para a classe Monopoly. E a classe Chess faz exatamente a mesma coisa. Né? Então, ele vai ter que implementar, ao estender a classe Game, ela tem que implementar Initialize Game, Make Play, End of Game, né? End of Game que vai verificar se houve um checkmate, né? O Initialize Game vai colocar as peças no tabuleiro e assim por diante, ou seja, com as especificidades de um jogo de xadrez e, obviamente, outras coisas também específicas do jogo de xadrez que vão ser declaradas aí embaixo, ok? Então é assim que funciona o Template Method. Então veja que é um padrão que eventualmente vocês já aplicavam antes de saber que era um Template Method, ou seja, essa é uma técnica muito comum em herança. Você define uma superclasse com um método, né, que chama os métodos abstratos ali da própria superclasse, né, e aqueles métodos abstratos vão ser estendidos nas subclasses. Então veja que isso é uma técnica que vocês eventualmente bastante já usaram em orientação a objetos, vocês provavelmente já usaram essa técnica em outras situações, e agora nós estamos dando nome aos bois, né? Ou seja, isso é um template method. Bom, este aqui é o exemplo template method que está lá no padrão, no livro, né, Gang of Four. Né? O que nós temos aqui? Nós temos uma aplicação, né, multidocumentos, né, que é uma classe, uma superclasse. Né? Essa aplicação multidocumentos, ela lida, né, com vários documentos abstratos, né, os documentos genéricos. Então, uma aplicação vai abrir vários documentos, então vai gerenciar vários documentos. E aí nós temos as subclasses, né, My Application e My Document, que estendem respectivamente aplicação e documento. Né? Na classe aplicação, existe um método chamado OpenDocument, que é esse método aí que nós estamos falando. Esse método OpenDocument, perceba a estrutura dele. Se não pode abrir um documento, ele retorna. Se pode abrir o documento, né, que tem um determinado nome, você vem e cria um objeto document, né, ele vai retornar, né, um objeto com a referência ali da superclasse, a classe abstrata document. Né. Se o documento foi aberto, ou seja, se não for nulo, né, então você vai adicionar esse documento em docs. Docs seria aí a gente pode observar lá na figura de cima, seria um vetor de documentos lá na superclasse application. Então ele adiciona um doc nesse vetor, vetor ou lista, não importa, né? E depois ele chama outros métodos, né? Antes de abrir o documento, faz alguma coisa, depois esse about to open document é uma pré-inicialização de abertura, depois ele abre o documento propriamente dito, usando o método de document, e o read também usando o método de doc. Então perceba a estrutura, né, desse método para abrir documento, ele vai valer para qualquer aplicação. Nosso exemplo aí, nós só temos uma My Application, mas eu poderia ter My Application 1, My Application 2, My Application 3 e assim por diante. Né? Qualquer aplicação que seja multidocumentos usaria esse mesmo padrão de método, esse mesmo template de método, esse mesmo molde de método. Olhe como é a estrutura genérica, né, desse template método.
Olha, então o template método é um método que fica numa superclasse abstrata. Por que abstrata? Porque ela vai ter várias operações primitivas aí que são abstratas também. Tá certo? Então essas operações primitivas 1, operação primitiva 2, são métodos, chamadas de métodos que ocorrem dentro do template método, que vão ser especializadas e vão ser definidas, né, nas respectivas classes concretas. Então você perceba, está em itálico aí, nessa notação ele deixa em itálico o que é abstrato. Então, Primitive Operation 1 e Primitive Operation 2, né, 2, na classe abstrata, são métodos abstratos, que são chamados dentro de template method. Perceba aí do lado mostrando o corpo desse template method. 3 pontinhos, aí chama Primitive Operation 1, mas escreve, tem um corpo do método ali, são feitas várias coisas, entre essas várias coisas, a chamada desses 2 métodos abstratos, que serão implementados nas respectivas subclasses concretas. Vamos demonstrar aqui uma aplicação, né, uma ocorrência de um template method, um método template. Vamos usar aquele mesmo jogo Pong, né, onde nós tínhamos um framework, né, para criar jogos Pongs, né, onde as classes do framework eram, só relembrando aqui, era essa classe principal, Pong, né, e nós usamos as fábricas, né, fábrica abstrata aqui para criar os controles, os elementos deslocáveis e os obstáculos. Nós usamos o mesmo exemplo aqui para demonstrar a fábrica abstrata. Então nós vamos continuar nesse exemplo, né, e colocar um pouco mais de funcionalidade, né. Vamos colocar aqui no framework, né, um controle do jogo. Obviamente nós não vamos fazer o jogo completo aqui, porque ficaria um programa muito grande para demonstrar, né, e nós vamos utilizando isso aqui como um arcabouço didático, né, para mostrar possibilidades de uso dos diversos padrões. Em particular, aqui nós estamos usando, demonstrando nesse vídeo, o template method. E qual é o template method? É o inicia jogo. Esse inicia jogo aqui, ele contém todo o controle do jogo. Olha, o que ele vai fazer? Ele vai inicializar a pontuação em cada controle. Tá? Então, em cada controle, nós vamos inicializar a pontuação e aí vai ter uma rodada aqui dos controles vão jogando, né? Então, essa variável next aqui seria para o próximo controle jogar. Enquanto o jogo não acabou, né? Eu pego o próximo controle e mando esse próximo controle jogar. O objeto deslocável, ele desloca. Nós só vamos mostrar aqui, vamos criar uns mocks aqui só para imprimir, né, algumas mensagens e nós efetivamente vemos que esses métodos estão executando. Depois que o controle jogou, o deslocável deslocou, e nós vamos contabilizar os pontos, né, de um determinado controle, o ponto vai ficar no controle. Olha que interessante, nós temos diferentes jogos, nós temos jogos com um controle, jogos com nenhum controle e jogos com 2 controles. Então aqui, inclusive, nós mudamos aqui, né? Nós vamos, como os controles, eles podem ser mais de um, né? Então nós criamos uma lista de controles. No exemplo de fábrica abstrata estava só com controle. O obstáculos, ele também era só um obstáculo e nós criamos uma lista de obstáculos. Bom, continuando aqui então, nós vamos pegar cada controle, contabilizar os pontos dele a cada rodada, e o próximo controle joga ali, nós vamos fazendo uma fila circular aqui, né? Rodando essa lista de maneira circular. Quando acabar o jogo nós mostramos o resultado. Ou seja, isso aqui é o objetivo de mostrar o template method. Olha que para fazer esse template method, nós vamos lançar mão de o quê? Alguns métodos abstratos. Ou seja, eu não tenho como descobrir como
o jogo de bate-bate acabou. Aqui na classe do framework. Isso aqui é a classe abstrata, é a superclasse lá do framework. Então não tem como saber quando que o jogo acabou. Cada jogo vai contabilizar os pontos de uma maneira diferente e cada jogo vai mostrar o resultado de uma maneira diferente. Então esses métodos aqui, eles ficam como sendo métodos abstratos nessa classe, porque cada tipo de jogo vai poder definir, né, com uma funcionalidade específica esses métodos aqui, né? Mas eu tenho um template método com uma lógica aqui que vai servir para todos os jogos, e essa lógica vai ser a mesma para todos os jogos, né? É que eu coloquei alguns outros métodos para dar maior pontuação dos controles, faz sentido ficar aqui, porque aqui é que eu tenho a lista de controles, então a maior pontuação é só varrer essa lista de controles e verificar qual que tem a maior pontuação que nós vamos usar lá no tênis de mesa, né? Nós vamos deixar o jogo jogando até que alguém faça 21 pontos, né? Então vamos olhar agora como que ficou as classes, as subclasses dessa classe aqui, jogo Pong-like, né? Então vamos lá olhar, e essas subclasses vão ter que implementar esses três métodos. Vamos começar pelo tênis de mesa, então. Olha, tênis de mesa, né? Eu tenho que implementar o não acabou, eu uso maior pontuação da superclasse. Se a pontuação da superclasse não for igual a 21, né? Fiz até uma coisa bem estranha aqui, né? Podia ter feito isso daqui. Retorna se a maior pontuação for diferente de 21. Tá? Contabilizar pontos. A cada rodada nós pegamos um controle e sempre vamos aumentar os pontos daquele controle. Obviamente aqui eu estou colocando uma lógica muito simples, né? Teria que ver se efetivamente esse controlador fez ou não fez o ponto ali naquela jogada. É uma lógica mais complicada, mas aqui eu estou supondo que todo mundo vai aumentar os pontos, né? E se eu vou colocar uma mensagem aqui só para dar uma ideia de simulação do jogo, né? Se a vez for de um jogador, eu escrevo bate, se for de outro jogador, escrevo rebate e vou chaveando a vez aqui. Tá? Mostrar resultado, eu simplesmente coloco lá que o jogo acabou com 21 pontos. Tá? Então assim que nós definimos o jogo tênis de mesa. Vamos ver lá o jogo dos tijolos, lá, o breakout. O breakout eu tenho que fazer a mesma coisa. Enquanto que tiver tijolos restantes, a lógica do jogo ele vai ter esses tijolos restantes aí. Enquanto que existirem tijolos restantes, for maior do que zero, o jogo não acabou. E eu inicializo os tijolos restantes com o número de tijolos aqui, que é uma constante que está lá na fábrica de peças. Tá? Contabilizar pontos, eu sempre diminuo os tijolos restantes, eu parto do pressuposto aqui que sempre a cada rodada que ele está acertando um tijolo a menos ele escreve. Quando chegar no final, mostra o resultado, escreve, acabei com os tijolos. Né? E o jogo de bate-bate, que é outra classe também que estende Pong-like, ela não acabou quando o número de voltas chegar a zero. Aqui nós estamos colocando que o número de voltas é 5, coloquei uma constante arbitrária aqui, né? Contabiliza pontos, cada rodada ali ele fala, olha, diminuiu o número de voltas, quando o número de voltas for a zero, significa que o jogo acabou. Tá? Enfim, não acabou é que o número de voltas é diferente de zero. Né? Bom, mostrar o resultado, acabou, vai comprar mais fichas, e assim por diante. Né? Eu nem tinha testado esse programa aqui, vamos ver se ele funciona. Qual que é a ideia desse programa? Que o índice do array. Bom, e aí, antes de falar aqui do jogo de bate-bate, que seria o próximo, né? Jogo de bate-bate eu acabei tendo que fazer um workaround, né? um nome aí para resolver um problema que o jogo de bate-bate ele não tem controle, né? Então eu acabei precisando, nesse interim, mudar aqui, ó, fazer um controle se lá no método template
que fica lá no jogo Pong-like. Inclusive, a dificuldade do método template é um método que ele tem que funcionar para todos os tipos de jogos. Né? E na hora que eu vou testar lá o jogo de bate-bate, que não tem controle, eu não poderia supor, né, que os controles existem e mandar eles jogar e contabilizar os pontos com controle, sob pena de ficar com um null pointer exception, porque eu não tenho. Os controles, eles simplesmente não existem. Tá certo? Ele não tem o next. O tamanho dele é vazio, né? Ou seja, existe um array, uma lista que não tem nada dentro dela. Então, precisamos adaptar aqui no framework e impactar todo mundo para satisfazer uma regra de que o jogo de bate-bate ele não tem controle. Inclusive, essa é uma dificuldade grande, uma consequência importante de usar o template method é que, eventualmente, quando você precisa de mudar o template method para satisfazer uma determinada aplicação, né, você vai ter um certo problema. Por quê? Porque ela vai impactar na maneira como todas as outras aplicações estavam funcionando. Então essa é uma consequência importante. O template method ele é muito útil desde que ele seja bastante estável e ele seja tem uma regra bem definida que vai funcionar para todo mundo, porque senão você vai ter problemas de evolução dele. É preferível você efetivamente acabar fazendo o seu inicializador e o seu loop de jogo em cada um dos jogos, se eles eventualmente forem evoluir de maneira diferente, se eles forem bastante diferentes um dos outros, tá certo? Então nós acabamos vendo esse exemplo aqui, né? E o jogo de bate-bate, então, ele tem essa característica que onde o controle não é usado, né? Então, o que torna a programação do template method ter bastante atenção nessa especificidade. Vamos olhar como é que cada um dos jogos funciona. Tá? Então, aqui o tênis de mesa, ele 21 vezes, né, voando, cheio de efeito, a bola, né, que é a maneira como a bolinha de tênis de mesa ela desloca. Então, essa aqui é a bolinha deslocando. O bate, desloca a bolinha, rebate, é o outro jogador, é o outro controle, e termina com 21 pontos. Né? O breakout, né, como é que ele funciona? Ele funciona um tijolo a menos, mudando a posição, um tijolo a menos, mudando a posição. Né? Então, o taco, né, ele vai incrementando os pontos dele aqui, né? E um tijolo a menos aqui sempre quando eu estou contabilizando eu tenho um tijolo a menos aqui, né? E a bolinha de chumbo, quando ela desloca, ela fala mudando a posição. Então, mudando a posição é a bolinha de chumbo deslocando e um tijolo a menos é a contabilização dos pontos aqui no breakout, né? E o carrinho de bate-bate, ele funciona deslocando o carrinho, você vai deslocando o carrinho várias vezes, né? 5 voltas, né? Deslocar o carrinho aqui correspondente a uma volta, quando acabou, vai comprar mais fichas. Então esse foi o exemplo aí do nosso template method, né, que ficou aqui na superclasse jogo Pong-like. Esse inicia jogo aí. Ok? Então vamos verificar aqui agora quais são as consequências de se aplicar o template method. Veja, os template methods, eles induzem a uma inversão de controle. É aquele princípio Hollywood que nós verificamos quando nós estudamos os conceitos de framework, né? Não ligue para nós ligaremos para vocês. Né? Então, o template method induz a essa inversão de controle. Por quê?
Porque, olha, o que acontece é que você, quando você está usando o template método, o que você tem que fazer é especificar, implementar aqueles métodos abstratos que estão na respectiva classe do template method. Ou seja, você não vai fazer as chamadas, você vai escrever os métodos que serão chamados pelo framework. Exatamente aquela noção de inversão de controle, né, sendo bem demonstrada aqui no template method. Então, esse é um exemplo típico, claro, da inversão de controle que acontece, ou seja, a superclasse que vai chamar os métodos da subclasse, isso acontece pela ligação dinâmica que nós já aprendemos lá desde PO1, né? Ou seja, ele vai chamar o método respectivo do objeto, né, que foi criado a partir da classe concreta, né, que estendeu aquela superclasse. Né? No exemplo anterior aí nós vimos que seria myApplication, que estende a superclasse application, mas quem está chamando o método, né, que você implementou lá na sua subclasse, né, é o template method. Então ele implementa essa inversão de controle. Né? O segundo ponto é que os métodos templates, eles podem chamar uma série de tipos diferentes de métodos. Né? Então eles chamam, sim, os métodos abstratos que foram definidos ali, né, na superclasse, né, e que foram implementados na subclasse. Mas eles também podem chamar outros métodos concretos, né, seja da própria superclasse, né, ela pode ter métodos ali que têm a sua implementação, né, enfim, pode chamar outros métodos, né, de outras classes do framework, enfim. O template método ele vai chamar tanto aqueles métodos abstratos ali, que é o que caracteriza o padrão, mas também podem chamar uma série de outros métodos. Agora, um ponto, vamos dizer assim, negativo do template method, né, que a gente até observou nesse exemplo aí apresentado, a respeito dos jogos, né, Pong, é que o template method, ele define um algoritmo que todas as subclasses vão ter que seguir de maneira rígida. Se de alguma forma você precisa mudar a estrutura daquele algoritmo, se você precisa mudar aquele molde, isso vai afetar todas as subclasses que dependem daquele método. E tem que se tomar um cuidado muito especial com isso, porque pode ser que uma classe funcione bem, mas em outra classe a nova estrutura não funcione adequadamente. Então, esse é um risco de se adotar o template method. Ele vai funcionar muito bem, desde que aquele algoritmo seja bastante estável, ou seja, ele não vai mudar, aquele esqueleto de algoritmo, ele não vai mudar nas diferentes subclasses. Se ele ficar evoluindo, você tiver que ficar mexendo muito nele, é um processo muito arriscado, porque uma mudança que você faz ali pode afetar, não afetar algumas subclasses, mas podem afetar outras. O que afete uma só já é suficiente para causar um bug no sistema. Então tem que ser tomado bastante cuidado no momento de fazer a especialização, a mudança, a evolução desse template método. Ele deveria ficar mais estático e menos sujeito a mudanças. Bom, então chegamos aí ao fim do template método, um padrão simples, razoavelmente simples de ser aplicado, né? E pode trazer boas consequências de reuso, mas vimos também que tem que haver um certo cuidado, principalmente na evolução, né, desse template método, principalmente quando se fizer alguma alteração de algoritmo e verificar que aquele template método ele funciona para todas as subclasses do respectivo, que estendem a respectiva superclasse. Tá certo? Então chegamos aqui ao fim do template method.